Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vim trazer um vídeo meio diferente aqui pra vocês sobre Hoje eu tava pensando sobre referente a uma coisa que eu estava pensando hoje e queria trazer um pouco em discussão com vocês aqui para me falar um pouco sobre isso. Como vocês viram no título, eu coloquei um título assim sobre o que ser salvo. Ser salvo de quê? Antes de eu conhecer a Jesus, antes de aceitar Jesus, eu tinha meio isso em mente, de que ser salvo. Muitas pessoas chegavam em mim e falavam: Jesus quer te salvar, Jesus quer salvar toda a humanidade, mas eu pensava: por que ser salva? Sendo que eu não vivo muito assim, pecado ao extremo, eu não ando matando ninguém, não ando usando nada, e por que ser salvo? Mas aí eu parei, pensei e comecei a estudar mais sobre isso. Eu via muitos vídeos, muitos filmes, quando passava na TV, sobre a paixão de Cristo, e chorava bastante porque eu via o que ele sofreu, eu vi o que ele sofreu por nós. Só não entendi ainda o porquê ele fez isso, porque ele se entregou por nós. Então, referente a isso, além dele, não que eu estou falando que o salvar dos nossos pecados e salvar do inferno não seja uma coisa grandiosa, não seja uma coisa esplêndida, mas eu estou falando sobre o salvar do nosso próprio eu. Porque Jesus, quando a gente aceita ele e a gente começa a enxergar as coisas, começa a fazer a vontade dele, ele nos salva do nosso próprio eu. Por que salvar do nosso próprio eu, sendo que eu não faço coisas ruins? O nosso pensamento, as nossas piores coisas vêm da nossa mente, sobre ódio, sobre raiva, angústia, vem de tudo, e tudo isso procede de dentro de nós. Quando nós deixamos a nossa vida, que Jesus tome conta dela, ele nos transforma e tira tudo isso. Quando você está com ódio de alguém, mas você está em Cristo Jesus, você vai e ora e sente que aquela raiva passou, porque Cristo limpou seu coração. Ele toma controle da sua vida. Então, pessoal, eu deixei um trecho aqui para vocês. Eu deixei um capítulo aqui que eu vou ler aqui para vocês, que vocês ficam com essa reflexão, que fica em Isaías 53. Eu vou ler o capítulo todo e peço a vocês que prestem atenção e vamos refletir sobre isso. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais digno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pelas transgressões do seu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua descendência, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito.
Com seu conhecimento, ó meu servo, ó justo, justificará a muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Esse é um capítulo que nos faz refletir bastante sobre o que Jesus passou, sobre esse tal amor dele, porque éramos como ovelhas desgarradas antes dele. Antigamente, o povo naquele tempo, cada um seguia o seu rumo, e com a vinda de Jesus, tivemos uma nova chance, uma nova esperança. Podemos confiar os nossos caminhos nele, podemos confiar nele verdadeiramente, porque sabemos que ele é o nosso único caminho. Então é muito triste, realmente é muito triste o que ele passou, porque fomos nós mesmos, seres humanos, que levamos ele a fazer tal ato. E ele fez, é um privilégio, porque a gente é um privilégio e também não somos tão merecedores de tal forma que Jesus fez por nós, porque o Senhor Deus nos fez a sua própria imagem e semelhança. Isso é uma bênção grande, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele mandou o seu Filho Jesus para que nos salvasse, para que confiássemos nele, e quem crer nele, crer no Pai. Então eu espero que vocês reflitam sobre esse vídeo, reflitam sobre o texto que eu li, leem a Bíblia, dá uma abridinha lá em Isaías 53, lê um pouco, lê sobre o que Jesus passou aqui na Terra, e que vocês tenham uma ótima leitura, fique com a paz do Senhor, que o Senhor entre na sua vida, que o Senhor abençoe.